Olá, pessoal. Nós vamos falar, né? Nós vamos dar continuidade ao gênero notícia, tá? Provavelmente vocês terão que produzir uma notícia na avaliação, tá? Então prestem bastante atenção na estrutura desse gênero. Não é um gênero difícil, tá? Não é. Vejam só, essa notícia aqui, eu acho que ela já foi até colocada para vocês, mas a prova vai dar mais vai dar mais um enfoque a ela e a mais outras e a mais algumas para que vocês reforcem, para que reforcem vocês a construção desse gênero. Olha só, aí em cima tem Folha de Pernambuco, 8/3/2021, às 7h19. Aí, minha gente, tem o suporte é onde a notícia foi publicada. Ela foi publicada no jornal Folha de Pernambuco. E a data de publicação, que foi dia 8 de março de 2021, às 7h19. Aí vem, logo depois do suporte, que é o local onde a notícia foi publicada, ela poderia ter sido publicada no site do G1, da revista Veja, tá? Mas ela saiu no jornal Folha de Pernambuco. Então vejam que logo o suporte e a data de publicação, nós temos aí o título. O título nós temos o seguinte título: Petrolina atinge ocupação máxima e tem fila de espera por leitos de UTI para Covid-19. Gente, percebam que no título, os verbos, eles ficam no tempo presente. Atinge, Petrolina atinge e não Petrolina atingiu, tá? No título, quando vocês forem criar o título da notícia de vocês, os verbos têm que ficar no tempo presente. Por exemplo, menino Henri é vítima de maus tratos e chega à morte. Então, menino Henri é vítima e não foi vítima. O verbo sempre fica no presente. Outro título, um exemplo. Acidente deixa 2 vítimas fatais. Então, acidente deixa e não acidente deixou. Então, o verbo sempre vai ficar no tempo presente, tá? E não no passado, no pretérito. Então, vamos analisar mais uma vez esse título aí. Petrolina atinge a ocupação máxima e tem, olha, e não e teve. Ele não colocou o verbo no passado, e teve fila. E tem fila de espera por leitos de UTI para a Covid-19. Então, nessa data, gente, Petrolina, ela atingiu a ocupação máxima e estava tendo fila de espera por leitos de UTI, não é? Para a Covid-19. Olha só que situação. Logo abaixo do título, nós temos o subtítulo, que também é chamado de olho da notícia, é o subtítulo, vem logo abaixo do título. Segundo o prefeito Miguel Coelho, cidade trabalha para abrir novos leitos. Depois do olho, do subtítulo, nós temos aí a foto, tá? A foto que é do hospital universitário do Vale do São Francisco. Aí nós temos abaixo da foto, nós temos a legenda: Hospital da Universidade do Vale do São Francisco, em Petrolina. Então, aí nós temos a legenda. O que é a legenda? É uma frase que fala da foto, tá? Aí, logo depois da legenda, nós vamos começar a escrever a notícia. O primeiro parágrafo, ele é chamado de lead, porque é ele que vai conter, nele vai conter todas as informações necessárias, mais importantes do fato. Logo no primeiro parágrafo que vocês vão ter que dizer onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu o fato, o que aconteceu e como. Aí vocês dizem assim: eu preciso colocar sempre nessa ordem, primeiro onde, depois quando, depois quem. Não. Vocês não precisam seguir essa ordem aí, não, tá? Vocês vão montar a notícia da forma que vocês acharem que ficou boa, que ficou bom, ótimo. Não precisa seguir essa ordem. Por exemplo, vocês querem, eu quero começar dizendo o que aconteceu. Pode, o que, onde aconteceu, quando, quem está envolvido, como aconteceu. Então, a forma
como vocês vão colocar essas informações no primeiro parágrafo, quem vai determinar são vocês. Mas se vocês acharem melhor, se vocês quiserem seguir essa regra aí, onde primeiro, quando, quem, o que aconteceu e como, tudo bem. Mas ela não é uma regra geral, entenderam, né? Vocês vão fazer do jeito que vocês acharem que vai ser melhor para vocês. Escrever, produzir a notícia. Então, vamos lá. Olha só, no lead, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar onde... Eu vou ler o lead, eu vou ler o primeiro parágrafo. A cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco, atingiu nesse domingo, dia 7, esse 7 aí quer dizer dia 7, 100% de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. Vejam só, a cidade de Petrolina, aí está dizendo onde é, no sertão de Pernambuco, atingiu, aí o que aconteceu? Atingiu nesse domingo, quando? Quando aconteceu isso? Nesse domingo, dia 7, 100% de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. Aí como aconteceu? Como foi isso? De acordo com a prefeitura, dos 44 leitos disponíveis, todos estão ocupados com pacientes. Aí vejam só, esse aí é o primeiro parágrafo da notícia, tá? E aí nós encontramos onde aconteceu o fato? Na cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Quando aconteceu? Aí diz lá no primeiro parágrafo, nesse domingo. Eu já consegui identificar quando foi. Nesse domingo, 7. Quem está envolvido? Quem? Os leitos de UTI para a Covid-19. E o que aconteceu com eles? O que é que está falando deles? Atingiu 100% de ocupação. Como? De acordo com a prefeitura, dos 44 leitos disponíveis, todos estão ocupados com pacientes. Então, aí nesse primeiro parágrafo, a gente já identificou as informações mais básicas, mais importantes da notícia, tá? Então, vamos agora para o corpo do texto, para o segundo parágrafo, tá? O segundo parágrafo. Aí no segundo parágrafo, vocês vão colocar falas de entrevistados, tá? Falas de pessoas envolvidas no fato, vão detalhar melhor o fato, como aconteceu, tá certo? E vocês vão usar, não esqueçam, prefiram o discurso direto. O que é isso, Pro? Você vai colocar a fala do entrevistado, de alguém envolvida no fato. Tem que colocar, para dar mais credibilidade à notícia, tem que aparecer a fala de alguém envolvida nesse fato. Aí nós vamos encontrar a fala do prefeito Miguel Coelho. E aí, no caso foi a Folha de Pernambuco, o jornalista, ele colocou a fala do prefeito com aspas. Essas aspas, elas marcam a fala de alguém. Elas marcam a fala do entrevistado, que é o prefeito Miguel Coelho, tá? Então, vamos ler o corpo da notícia. Prestem bem atenção a tudo, gente, porque é muito importante para quando vocês forem produzir a notícia de vocês. Olha só, agora vem tudo detalhado, né? Vem os detalhes do fato, nos outros parágrafos. O primeiro, como é que é chamado? O primeiro parágrafo é chamado de lead. No lead nós temos as informações principais. Quando, onde, com quem aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, tá? Agora a gente vai para os pormenores, os detalhes do fato, que é no segundo e no terceiro parágrafo, que é aí onde a gente vai colocar a fala de pessoas envolvidas no assunto. A informação foi divulgada pelo prefeito Miguel Coelho em suas redes sociais. Segundo ele, aí o jornalista está falando por ele. Aí já é discurso indireto, porque o jornalista está falando pelo prefeito. Segundo ele quem? Miguel Coelho. A cidade passou a ter fila de espera pelos leitos, gente. Olha só, agora vem as aspas, Agora é a fala do prefeito mesmo, é ele falando diretamente. Estamos trabalhando incansavelmente para poder conseguir abrir novos leitos esta semana. E temos a boa perspectiva de conseguir abrir. Aí, fecha aspas, acabou a fala de Miguel, fecha aspas,
vírgula embaixo e disse Miguel. Disse quem? Disse Miguel, que a gente sabe que é o prefeito. Aí ele continua detalhando. O prefeito fez um novo apelo à população da cidade. Ele reforçou o pedido para que não sejam feitas aglomerações. Olha, mais uma fala de Miguel, olha aspas aí para a fala de Miguel. Se continuar desse jeito, seremos forçados a tomar medidas ainda mais severas e ainda mais restritivas. Não queremos prejudicar nem atrapalhar a vida de ninguém. Queremos sim salvar e evitar que o que hoje está acontecendo se prolongue não se prolongue por outros dias. Por favor, nos ajude. Aí fecha aspas. Aí vírgula, finalizou o prefeito Miguel Coelho. Olha só, aí embaixo a Pro colocou o uso das aspas para marcar a fala do entrevistado, a fala de alguém, que é a fala do prefeito Miguel Coelho, tá? E aí, para terminar a notícia, né, o corpo do texto, que é os outros, o primeiro parágrafo é o lead, depois vem o corpo do texto, que é o segundo, terceiro parágrafo. A notícia que vocês vão produzir pode ter só 3 parágrafos, não tem problema. 3, o primeiro, que é o lead, o segundo com os detalhes, com fala de entrevistados, usando aspas, e um terceiro para finalizar, tá certo? Vamos para o terceiro parágrafo. Petrolina contabiliza 17.162 casos confirmados de Covid-19, segundo a última atualização feita pela Secretaria de Saúde. Desde 23 de março do ano passado, quando foi registrado o primeiro caso na cidade. Houve 211 mortos e 14.552 pessoas se recuperaram. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Pernambuco, SES. Aqui é o corpo do texto, é o restante da notícia, tá? Então, aqui a Pro leu a notícia em si, para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos agora para a próxima notícia. Continuando aqui, desculpa, gente. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que tem monitorado permanentemente a situação epidemiológica do Estado e a rede de assistência. A pasta disse ainda que nos próximos dias serão abertos 29 leitos de UTI na 4ª macro-região. E aí vai dizendo, né, os detalhes, os pormenores do fato. Isso aí, gente, esses dados estão relacionados até o dia 8 de março. De lá para cá, já aumentou o número de casos, já aumentou o número de mortes, tá certo? Então, a número 1 aí, quando e onde essa notícia foi publicada? Né? Aí vocês vão responder no caderno, e quem não fez ainda vai responder e vai mandar uma foto para mim, tá, gente? Quando e onde? Aqui, ó. Folha de Pernambuco, lá em cima, ó, perto do Cebolinha. Folha de Pernambuco, 8 de março de 2021. Aí aqui, quantos entrevistados aparecem na notícia? Gente, quantas pessoas, quantas falas de entrevistados, tirando a fala do jornalista, do repórter, quantos entrevistados apareceram na notícia? Vocês perceberam que só apareceu a fala de Miguel Coelho? Não foi? Então, só apareceu a fala de um entrevistado. Número 3. Segundo a notícia, quantos casos confirmados de Covid-19 Petrolina contabiliza desde a última atualização dos dados? Gente, esse aqui é um dado que foi colocado no dia 8 de março, de lá para cá já aumentou, e nesse dia Petrolina contabilizava 17.162 casos, tá? Mas já aumentou. 4. Ele reforçou o pedido para que não sejam feitas aglomerações. No texto lido, a quem se refere a palavra destacada? Ele reforçou. Quem é esse ele? Quem é esse ele no texto? Ele reforçou o pedido para que não sejam feitas aglomerações. Quem já fez, né? Quem já enviou, percebeu que aí quem fez esse ele aí é Miguel Coelho, tá? E aqui, ó. Aqui era para ser a número 5, tá, gente? Aí tá a número 1. Botem a número 5.
No trecho, estamos trabalhando incansavelmente para poder conseguir abrir novos leitos esta semana. E temos a boa perspectiva de conseguir abrir, disse Miguel. As aspas foram usadas para... Gente, as aspas dentro da notícia, geralmente elas são usadas para quê? Vamos lá. É indicar uma pergunta? Não, né? Indicar uma pergunta é o ponto de interrogação. Separar local de data? Não. Quem separa local de data é a vírgula. Petrolina, 13 de abril de 2021. Depois de Petrolina, vírgula. Não é. As aspas dentro da notícia, geralmente é para marcar a fala de alguém. Marcar a fala de um entrevistado. É a letra A aí, tá certo? Agora vamos para uma próxima notícia, para que vocês fiquem craques na produção, tá bom? Vejam só. Essa notícia saiu no blog do Carlos Brito, tá? Vejam, é o título dela. Fumaça deixa a população adoentada no bairro Pedra do Bode e comunitários pedem por providências. Gente, a notícia, ela é breve, ela é objetiva, ela é sempre menor que a reportagem, tá? Vai cair também, possivelmente, reportagem na prova de vocês, mas a produção será de notícia. Então, vai cair também reportagens para que vocês possam ler. Então, vejam só, a notícia, ela é sempre menor que a reportagem. Ela é objetiva, ela é direta, ela é impessoal, tá? O jornalista não pode dar opinião, ele só coloca o fato. Ele não coloca a opinião dele dentro daquela notícia, tá certo? A gente está vendo muito agora, atualmente, o caso do menino Henri, né? Que foi brutalmente, né, assassinado pelo padrasto, né? Assim diz os jornais, né? Está passando nos jornais. Então vejam só, no dia que aconteceu isso, foi colocado a notícia, tá? Naquele dia foi colocada a notícia. Mas aí depois, os repórteres, os jornalistas foram atrás da investigação, né? De como estavam andando as investigações. E aí eles montaram reportagens sobre esse assunto. Reportagens. Foram atrás de pessoas envolvidas, do pai, foram atrás da babá, mas não conseguiram falar com ela. Mas eles vão atrás de todos os envolvidos, de lugares onde a criança vivia, do apartamento. Então, eles vão fazer todo um repertório relacionado àquele fato, e aí eles vão produzir uma reportagem que é bem mais longa, bem mais aprofundada que uma notícia, tá? Então, aqui a prova vai ler uma notícia, tá bom? De um fato que está acontecendo lá no bairro Pedra do Bode, em Petrolina. Fumaça deixa, veja só, o verbo é deixa, não é deixou. Olha o verbo aí no presente. Fumaça deixa população adoentada no bairro Pedra do Bode. E comunitários pedem, e não pediram, pedem, é no presente. Pedem por providências. Aí nós temos aí o suporte onde a notícia foi publicada. A notícia saiu no blog do Carlos Brito, no dia 8 de abril de 2021, tá, gente? Dia 8. Aí é o suporte onde ela foi publicada e a data de publicação. Nós temos o título, que a Pro já leu. Depois nós temos a foto, a imagem. Nós temos a legenda, que é a frase que fala da foto, né? Fumaça atormenta moradores do bairro Pedra do Bode, em Petrolina. Então, aí é uma frase que está falando da foto. Agora vamos para o lead, o primeiro parágrafo, tá? Gente, quando vocês forem produzir a notícia de vocês, não é para colocar esse quadrinho no meio que a Pro tá colocando, não. Aqui é só para explicar para vocês, tá? A notícia que vocês vão produzir vai ser sem esse quadrinho aí. Eu vou mostrar o exemplo. A Pro coloca esse quadro para explicar a vocês. Então, o primeiro parágrafo ele é chamado de lead, como eu já falei. No lead, nós encontramos as informações mais importantes da notícia. É logo no início da notícia, logo no lead, no primeiro parágrafo. Quem, onde, o que aconteceu,
quando aconteceu, por que aconteceu. Então vamos lá. Moradores do bairro Pedra do Bode, em Petrolina. Olha, eu já encontrei aí quem e onde. Moradores no bairro Pedra do Bode, em Petrolina, Pernambuco. O PE Pernambuco. Solicitaram, quando você vai escrever dentro da notícia, aí os verbos vão para o passado, para o pretérito, o tempo passado. Moradores do bairro Pedra do Bode, em Petrolina, Pernambuco, solicitaram hoje, olha aí quando? Hoje, providências dos órgãos públicos para que possam coibir a prática de queimadas nas proximidades do bairro. Segundo eles, a fumaça que toma conta de toda a comunidade é frequente e tem deixado a população local adoentada. Olha só, gente. Então, quem? Os moradores do bairro Pedra do Bode. Onde? Bairro Pedra do Bode. Não é? Lá no bairro Pedra do Bode. Não é em São Paulo, não é em Dormentos, é no bairro Pedra do Bode, em Petrolina. O que aconteceu? Eles solicitaram providências dos órgãos públicos. Quando? Hoje. Por quê? Porque eles solicitaram providência dos órgãos públicos. Porque a fumaça que toma conta de toda a comunidade é frequente e tem deixado a população local adoentada. Então, logo no primeiro parágrafo, eu entendi tudo o que está acontecendo. Os moradores estão reclamando, estão solicitando providências por conta de queimadas que estão ocorrendo lá, essas queimadas estão deixando a população adoentada, tá? Aí depois vem o corpo do texto, os outros parágrafos, tá? Vem o segundo e o terceiro parágrafo, o quarto, quinto, tá? Mas na notícia de vocês fazendo 3, já tá de bom tamanho, ok? Olha só, aí tem a fala de alguém, olha as aspas. Em plena pandemia, as pessoas fazerem esse tipo de coisa é um absurdo. Tem idoso no bairro que já precisaram ir para a urgência por conta de dificuldade para respirar, devido a esse fumaceiro todos os dias, praticamente. Aí, fecha aspas, bota uma vírgula embaixo, e declarou o morador João Cláudio de Amorim. Aí, gente, toda notícia, toda reportagem tem fala de alguém. Tem a fala de pessoas envolvidas. Porque se não tiver, não tem credibilidade a notícia. Para dar mais credibilidade, tem que ter a fala de alguém, para que a gente saiba que alguém falou e que isso é real, tá? Não é ficção, não é imaginário. Notícia é real, é de um fato realmente acontecido. É diferente de um conto, de uma fábula que é inventado, que é imaginário, é do imaginário. A notícia, ela é real, ela aconteceu. Então, tem que ter fala de pessoas reais, pessoas envolvidas no assunto. Então, aí nós temos uso das aspas para marcar a fala do entrevistado, marcar a fala de alguém, tá? Aí vem o terceiro parágrafo. Outro morador que entrou em contato com a equipe do blog declarou que tem dias que ninguém consegue abrir as janelas, pois pessoas que sofrem de problemas respiratórios acabam passando muito mal. Olha aí tem os detalhes que vocês podem acrescentar a uma notícia que vocês produzirem. Aqui são detalhes. A fumaça se espalha pelos bairros vizinhos, como Jatobá, Henrique Leite, Engás. Precisamos que as autoridades resolvam, pois se trata de saúde pública. Aí, fecha aspas, é a fala de outro morador. Cobrou outro morador que preferiu não se identificar, tá? Aí vem aí os detalhes, tá, gente? Para terminar a notícia. E aqui, essa notícia aqui é a mesma. Só que aqui, eu não coloquei nada, eu não coloquei aqueles detalhes, legenda, não. Eu deixei essa notícia aqui para vocês entenderem que quando vocês forem produzir a notícia de vocês, ela tem que ficar assim. Não é para colocar esse quadrinho com o nome lide, o que, quem, onde. Não é. Vocês vão deixar a notícia de vocês desse jeito. Precisa de foto? Não. Se não aparecer nenhuma foto lá, vocês não vão fazer legenda, porque não tem foto. Eu coloco o título. E se eu quiser não colocar o subtítulo, eu posso deixar sem o subtítulo? Pode.
tá? Como aqui mesmo, aqui só tem o título. Aqui não tem subtítulo, só tem o título. Fumaça deixa a população adoentada no bairro Pedra do Bode e comunitários pedem por providências. Aí só tem título. Então, se você preferir colocar só o título e não colocar o subtítulo, ok, não tem problema, tá? Aí vem lá, aqui só tem a foto, não tem a legenda. Aí vem o lead, né? Que a gente lendo, a gente vê tudo aqui no lead. Quem está envolvido, onde, quando, tá? Aqui a gente, quando foi? Hoje, ó. Com quem? Os moradores do bairro Pedra do Bode. Onde? Em Petrolina. O que eles fizeram? Solicitaram. Quando? Hoje. Solicitaram o quê? O quê? Providências dos órgãos públicos. Para quê? Para que possam coibir a prática de queimadas. Então, eu tenho que ler o seu lead e entender de que é que se trata a sua notícia, tá? Não precisa seguir uma ordem. Eu coloco primeiro quando foi, onde foi, quem é que fez isso. Não importa, eu preciso entender o seu lead, o seu primeiro parágrafo. Se eu ler o seu primeiro parágrafo e entender o que está acontecendo na notícia, ótimo. Tá bom? Aí depois você vai detalhar nos outros parágrafos, colocar detalhes sobre o fato, fala de entrevistados com aspas, tá bom? Agora vamos para outra notícia. Jovem viciado em videogame morre diante do computador. Gente, título, né? Nós temos aí o título e nós temos o subtítulo embaixo. Ele morreu depois de ter um derrame cerebral causado por grande exaustão de tanto jogar videogame no computador. Pronto. Aí nós temos título e nós temos subtítulo. Percebam que os verbos do título, ele está no tempo presente. Jovem viciado em videogame morre. Não é morreu, é morre. Morre diante do computador. Gente, esse menino jogou tanto, que ele teve um derrame cerebral, acredita? Veja só, ele morreu depois de ter um derrame cerebral causado por grande exaustão, por grande cansaço de tanto jogar videogame no computador. Então, aí é o subtítulo, ou também chamado de olho. E aí nós temos o lead, o primeiro parágrafo. Um adolescente de 17 anos sofreu um derrame enquanto fazia uma maratona de videogame no computador. O nome dele é meio estranho. Morava em Udon-Thani, cidade da região norte da Tailândia. E estava de férias escolares e aproveitava o tempo extra para jogar seus jogos preferidos no PC. No PC é no computador de mesa. Mas a extensão das muitas horas em frente à tela, sem a nutrição devida do corpo, fez com que o garoto tivesse um derrame cerebral e morresse no seu quarto. Aí nós entendemos tudo. Quem está envolvido? O adolescente de 17 anos. O que aconteceu com ele? Sofreu um derrame enquanto fazia uma maratona de videogames no computador. Onde? Na cidade de Udon-Thani, cidade da região norte da Tailândia. Como? Ele estava de férias escolares e aproveitava o tempo extra para jogar seus jogos preferidos. Né? E jogou tanto, como diz lá na notícia, que acabou que fez com que o garoto tivesse um derrame cerebral e morresse no seu quarto. Em entrevista ao Daily Mail, o pai do garoto afirmou que seu filho era um menino muito bom e estudioso. Aqui já é o segundo parágrafo, gente. Aqui já são os detalhes, já aparece a fala do pai, dizendo como o garoto era, né? Mas que constantemente mantinha o vício em videogame, passava noites em claro jogando, tá, gente? Olha a fala dele, olha as aspas. Meu filho era inteligente e sempre se saía bem na escola, mas tinha um grande problema com o vício em jogo. Conta o pai do jovem. Aí coloca o nome dele, né? Aí explica quem ele é, pai do jovem, tá? A princípio, segundo o laudo médico, o derrame foi causado pela exaustão de jogar muitas horas no computador. A princípio, o menino foi encontrado pelos pais sem vida, caído sobre o teclado. Ao lado dele tinham latas de refrigerante e bandejas de comida. Olha só a fala do pai novamente, olha as aspas.
Eu chamei o nome dele e disse: acorde, acorde, mas ele não respondeu. Vi que ele estava morto. Vi que ele estava morto. Aí fecha aspas, bota a vírgula embaixo, relata o pai do adolescente. Então aqui é o restante da notícia, né? Depois do primeiro parágrafo vem o corpo do texto, que são os outros parágrafos. E aí nós temos o uso das aspas marcando a fala do pai, do entrevistado. A fala de alguém que é o pai. Aí aqui eu vou colocar essa mesma notícia, ela sem essas explicações que a Pro colocou. Aqui, gente, ela aqui, ó. Como ela saiu no jornal, desse jeito. Que é como vocês têm que produzir, uma notícia assim, tá bom? Aí tem o título, o subtítulo, aí tem o lead, aí tem o corpo do texto, que são os outros parágrafos. Pronto, mas sem as explicaçõezinhas em vermelho que a Pro colocou para vocês, tá bom? Que vocês não terão que colocar na produção de vocês, tá certo? Gente, como eu falei anteriormente, a notícia ela é um texto breve, objetivo, claro. Ele é um texto rápido, assim, é curto, tá? Relativamente curto. Já a reportagem não. Tanto a notícia como a reportagem, elas informam, tá, gente? Informam, elas descrevem o fato, tá? Agora, a reportagem, ela informa de um modo mais aprofundado. A reportagem, ela é mais longa, tá? Ela informa de um modo mais aprofundado sobre fatos que interessam ao público, a que se destina o jornal ou a revista. Os jornalistas, eles escrevem reportagens, eles lançam reportagens sobre diversos assuntos, tá? E aí, através da reportagem, o leitor, ele vai formar sua opinião, lendo aquela reportagem sobre aquele assunto. A reportagem, ela informa e ela faz o leitor formar sua opinião e ter diferentes versões sobre um tema, sobre um assunto, tá? Costuma estabelecer conexões entre o fato central, tem lead como a notícia, pega o fato principal da notícia e vai atrás de fatos paralelos, vai entrevistar pessoas envolvidas, vai trazer dados estatísticos, vai trazer fotografias, relatos de pessoas envolvidas no fato. Então a reportagem ela é muito mais aprofundada que a notícia. Tá? A reportagem ela pode ser um texto expositivo, expor, informativo, que informa, descritivo, descrever um tema, um assunto, ou opinativo também, tá? Como eu já disse, a reportagem, o jornalista lança uma reportagem, nos informa sobre um tema, por exemplo, o jornalista vai escrever uma reportagem sobre a questão das cotas no Enem. E aí ele escreve uma reportagem sobre isso e a gente, ao ler, nós vamos formar nossa opinião sobre esse tema. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor ou contra as cotas dentro do Enem, as cotas que tem lá, né? Então, vejam só, a reportagem, ela pode ser opinativa, geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, né? Pode ver que no Fantástico, quando eles falam em reportagem, eles dizem a reportagem feita pelo repórter tal. Eles dizem o nome do repórter que fez aquela reportagem, que produziu aquela reportagem. Enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. A notícia, ela tem o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ali ocorrido naquele dia. A reportagem não, ela informa e desperta uma opinião no leitor. Ela informa e desperta uma opinião no leitor, tá certo? Apresenta, assim como na notícia, falas de entrevistados. Dentro da reportagem aparece falas de pessoas, de entrevistados, geralmente por meio de aspas, tá? No discurso direto, tá? No discurso direto, gente, desculpa, tem no discurso direto, que é a fala direta do entrevistado, por meio das aspas.
Ou o jornalista, o repórter, ele fala pelo entrevistado. Quando isso acontece, ele não usa aspas e nem travessão. Ele diz, segundo o prefeito Miguel Coelho, aí ele diz o que o prefeito disse. Aí ele não usa aspas e nem travessão. Mas quando ele coloca a fala diretamente do entrevistado, o que o entrevistado falou, quando ele joga lá na notícia, ele tem que colocar aspas para dizer que aquela fala é da pessoa que ele entrevistou, da pessoa que ele conversou, tá certo? Agora, gente, nós temos aqui uma reportagem. Aqui nós temos a reportagem falando sobre o impacto na economia após o fim do auxílio emergencial. Tá? Aí nós temos o título, nós temos a data da publicação, que foi dia 14 de janeiro de 2021. Nós temos o olho, ou o subtítulo, que é Economista Alessandro Azzoni comenta, não é comentou, é comenta. No título, o verbo fica no tempo presente. Nunca vou... Vocês já estão abusando, eu estou de falar isso, para não esquecer. Economista Alessandro Azzoni comenta quais são as medidas que o governo pode tomar para recuperar a economia, tá? Aí nós temos o lead, o primeiro parágrafo, assim como na notícia, a reportagem também apresenta lead, quem, o que, onde, quando, tá? Nós temos também o uso, a fala de entrevistados, tá? Envolvido no assunto, no tema. Aqui, no caso, o economista Alessandro, Alessandro Azzoni, tá? Fala dele, vejam só o que ele diz. A Pro não vai ler a reportagem toda, porque senão vai ficar muito longa a aula, e aí vocês vão ler e vão responder as 3 questões. Gente, eu preciso que vocês respondam no caderno e enviem para mim a foto dessas 3 questões respondidas, tá bom? Por favor, a Pro vai dar uma ajudinha na nota, tá? Vejam só o que o economista disse. Aqui, aí eu até coloquei mais escurinho, mais destacado. Com o fim do auxílio emergencial, teremos uma queda acentuada no poder de compra das famílias. Olha só as aspas aí, porque é a fala do economista, o que irá provocar uma natural retração da demanda. Essa ajuda deveria continuar, pois as famílias poderiam equilibrar a renda e sobreviver, pois não tem de onde tirar recursos. E se você partir para o novo isolamento social horizontal, como foi feito em algumas cidades, isso neutraliza alguns setores empresariais e causa um impacto na economia. Aí fecha aspas, porque acabou a fala dele, afirma Azzoni, que é o economista. Gente, percebam que aqui é uma reportagem, ela é mais longa, ela vem trazendo a opinião desse economista sobre o auxílio emergencial. Vejam que a notícia, ela não traz opinião, ela joga o fato, ela lança o fato, mas a reportagem não. Já a reportagem, ela vem falando sobre um fato e trazendo a opinião de pessoas. E aí, depois, quando a gente faz a leitura dessa reportagem, a gente forma a nossa própria opinião. E aí, nós somos contra ou a favor a continuidade do auxílio emergencial, depois da leitura dessa reportagem? Eu vou ser contra ou vou ser a favor a continuidade? Então, quando ele joga a opinião dele e ele usa argumentos nessa reportagem, eu vou formar a minha própria opinião ao ler essa reportagem, tá bom? Então, a notícia não, a notícia só lança o fato, tá? Então, vejam só, nós temos as aspas para a fala de um entrevistado, a fala de alguém, no caso é do economista. Nós temos o corpo do texto, e aí nós temos 3 questõezinhas que vocês irão responder e enviar para a Pro, tá? Enviem hoje ou até amanhã de manhã. Gente, bota assim, 1 e coloca a resposta, tá? Pode ser só resposta de cada questão. Agora, por favor, não deixem de responder, tá bom? 1. De acordo com as características do texto, podemos dizer que é uma fábula, uma entrevista. Gente, entrevista tem perguntas e respostas e tem entrevistador e entrevistado. A gente percebe quando um texto é uma entrevista, a gente percebe pelas perguntas
que é pergunta e resposta, pergunta e resposta. Aí não tem essa estrutura. Então, a gente já viu que não é uma entrevista. Esse texto é uma notícia, pois relata um fato realmente acontecido. Aí está relatando um fato acontecido. Ou é uma reportagem, pois informa o leitor e desperta sua opinião. Então, vocês vão ver. Ou é a letra A, uma fábula, pois trata de uma história fictícia. Uma história fictícia é uma história imaginária. Aí é uma fábula? Vocês vão ver. Então, vão analisar e vão mandar para mim a resposta. 2. No trecho. Tem um trecho, e aí tem dizendo assim, no final desse trecho. O uso das aspas tem a finalidade de... Qual é a finalidade, geralmente, das aspas dentro de uma notícia ou de uma reportagem? Aí, nesse caso, na fala desse economista, qual é a finalidade das aspas? Letra A, isolar uma explicação. Letra B, marcar a fala de alguém, de um entrevistado. Letra C, explicar algo que foi explanado anteriormente. Ou letra D, destacar uma expressão, palavra desconhecida. Vocês vão dizer qual é a finalidade das aspas e mandar para mim. Terceiro, o texto lido tem a finalidade de... Qual é a finalidade de uma reportagem? Qual é a finalidade desse texto? É relatar um fato ocorrido com uma família que perdeu o auxílio. Vejam bem lá. Letra B, informar sobre o fim do auxílio emergencial e o que deverá ser feito para arrumar recursos para oferecer novos incentivos. Letra C, contar uma história longa sobre o auxílio. Está contando uma história? Contar uma história é um conto, uma história fictícia, imaginária. Letra D, narra uma história sobre o fim do auxílio emergencial. Gente, narrar é fábula, tem narrador contando uma história. É fábula, é conto, lenda. Então, essa história, ela tem essa finalidade de narrar uma história sobre o fim do auxílio emergencial. Então, vocês vão responder essas questões e enviar para mim, de hoje para amanhã, como sem falta, tá certo? Bye, bye, até a nossa próxima aula.